O Vale dos Ossos Secos, uma imagem bíblica poderosa, cravada na mente de muitos como símbolo de esperança e restauração. A promessa de Deus a Ezequiel, de que um povo desolado, disperso e sem vida, poderia erguer-se novamente. Mas, e se a narrativa que conhecemos for apenas a superfície de uma verdade muito mais profunda, mais antiga e infinitamente mais aterradora? E se aquilo que a Bíblia não contou sobre o Vale dos Ossos Secos, guardar segredos sobre a própria natureza do poder divino, segredos que nossa frágil compreensão mal ousa tocar? Prepare-se, pois estamos prestes a descer às profundezas deste vale, não como o conhecemos, mas como ele verdadeiramente é, um testamento do poder bruto e incompreensível que tece a realidade. A visão de Ezequiel, no capítulo 37 do seu livro, é um marco. O profeta é levado em espírito pelo Senhor e colocado no meio de um vale coalhado de ossos, muitos ossos e sequíssimos. Uma imagem de desespero absoluto, a morte de uma nação, a ausência total de esperança. Deus pergunta: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? A resposta de Ezequiel é a de quem reconhece a soberania divina. Senhor Deus, tu o sabes. Então, a ordem é dada: profetiza a estes ossos. E enquanto Ezequiel profetiza, há um ruído, um movimento, e os ossos se ajuntam, cada osso ao seu osso. Nervos, carne e pele os cobrem, mas não havia neles espírito. Então a segunda ordem: profetiza ao espírito, ao ruach, ao sopro divino. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E o Espírito entra neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Israel, que dizia: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, recebe a promessa de ser tirado das suas sepulturas e reconduzido à sua terra. Uma mensagem de restauração nacional, de esperança renascida. Isto é o que lemos, o que nos foi ensinado. Mas o que reside nas entrelinhas silenciosas desta passagem? O que a narrativa canônica, por sua própria natureza, velou? A verdade não contada não reside em fatos históricos ocultos, mas na natureza visceral e quase insuportável da intervenção divina. A Bíblia nos fala do quê, mas não do como, em sua plenitude mais crua. O primeiro segredo não contado é a profundidade do silêncio e da desolação daquele vale. Não era apenas um lugar de morte física, mas um vácuo espiritual, uma ausência tão profunda de ser que ecoava o próprio caos primordial, antes da primeira palavra da criação. Os ossos não estavam apenas secos, estavam impregnados da memória da desesperança, uma frieza que transcendia a matéria. Eram o monumento a um grito silencioso que perdurara por eras. E então, o poder. A Bíblia descreve o ajuntamento dos ossos, o surgir da carne. Mas imagine a cena, não com os olhos da fé simplificada, mas com a consciência da magnitude cósmica do ato. A ordem divina não foi um sussurro gentil, foi um decreto que reverberou pelos fundamentos da existência, uma força que curvou as leis da natureza não com delicadeza, mas com a autoridade indomável do Criador sobre a criação. O ruído que Ezequiel ouviu não foi um simples estalar de ossos, foi o som da própria realidade sendo reescrita, a sinfonia aterradora da entropia sendo revertida por uma vontade que não conhece impossíveis. Pense na energia necessária, na precisão inimaginável para que cada tendão encontrasse seu lugar, cada vaso fosse tecido no vácuo. A Bíblia suaviza a grandiosidade terrível deste momento, pois descrevê-lo em sua totalidade seria como tentar capturar a explosão de uma supernova em um grão de areia. E o espírito, o ruach. A tradução sopro ou vento é pálida. O que a Bíblia não detalha é a natureza quase senciente desta emanação divina. Não foi uma brisa fortuita, mas uma torrente de consciência pura,
uma entidade de poder e propósito enviada diretamente do âmago de Deus. Sua chegada não foi apenas vivificante, foi invasiva, avassaladora. Os ossos, já revestidos de carne, não eram recipientes passivos. A entrada do Ruach foi uma batalha, uma transformação que ocorria no nível mais fundamental do ser. A dor silenciosa daquela reanimação, o choque da não existência sendo arrancada para a vida plena, é algo que a pena do profeta poupou aos nossos ouvidos. A Bíblia fala de vida, mas omite o custo existencial da transição da nulidade absoluta para a consciência vibrante. Aquele exército não se levantou apenas, ele foi arrancado do abismo. Por que este véu sobre a crueza do processo? Talvez por misericórdia. Talvez porque a mente humana não está equipada para contemplar diretamente a face nua do poder divino em sua manifestação mais elementar. Aquilo que não foi contado não é uma falha na revelação, mas um convite à profundidade. Um chamado para entender que a restauração prometida por Deus não é um evento mágico e indolor, mas uma obra de poder incomensurável que opera em dimensões que nos escapam. O Vale dos Ossos Secos não é apenas uma metáfora para Israel. É um espelho da condição humana em sua alienação de Deus e um testemunho da capacidade divina de recriar a vida onde apenas o eco da morte reside. A verdade não contada é que a esperança nasce não da negação da escuridão, mas do reconhecimento do poder que pode transpassá-la. É a constatação de que, por trás das palavras familiares, reside uma majestade e um mistério que deveriam nos encher tanto de temor quanto de adoração. O silêncio da Bíblia sobre certos aspectos não é vazio, mas repleto de um peso luminoso, um convite a sentir a grandiosidade que não pode ser plenamente articulada. Aquele exército que se levantou não era composto de sonâmbulos, mas de seres que provaram a mais profunda inexistência e foram tocados pela mais inimaginável força vital. A sua lealdade, a sua nova canção, nasceria dessa experiência abissal. A Bíblia não precisou detalhar o horror para comunicar a glória da salvação. Mas nós, buscando entender as profundezas de Deus, podemos ousar imaginar a imensidão contida naquele vale. A que verdade não contada é que a restauração é um ato de guerra divina contra a aniquilação, um ato de amor tão feroz que reconfigura a própria morte. O que essa verdade não contada do Vale dos Ossos Secos significa para nós hoje? Significa que não há vale de desespero tão profundo que a voz de Deus não possa alcançar. Significa que o poder que reanimou aqueles ossos é o mesmo poder disponível para soprar vida nas áreas mortas de nossas próprias existências, em nossos sonhos desfeitos, em nossa fé vacilante. Mas também nos chama a uma nova forma de temor e tremor. O Deus que intervém não é uma força domesticada, é o soberano do universo, cujo poder é tão temível quanto é maravilhoso. Ao buscarmos sua restauração, estejamos cientes de que estamos convidando uma força capaz de refazer a realidade. Se você se encontra em seu próprio vale de ossos secos, saiba que a promessa de Ezequiel ainda ecoa, mas não espere uma brisa suave. Prepare-se para o vento impetuoso do Espírito, que não apenas conforta, mas transforma radicalmente. Clame por esse sopro, mas clame com a reverência de quem sabe que está lidando com o fogo sagrado da própria existência. A ressurreição é real. A restauração é possível, mas ela vem com o selo indelével da majestade terrível e gloriosa de Deus. Busque essa verdade mais profunda, não apenas nas palavras escritas, mas no silêncio potente que as envolve. Se esta jornada às profundezas do Vale dos Ossos Secos ressoou em sua alma e despertou um novo anseio por conhecer os mistérios divinos, inscreva-se no canal. Compartilhe esta mensagem com aqueles que também buscam ir além da superfície.
Comente abaixo como essa perspectiva impactou você. E o mais importante, que esta reflexão o impulsione a buscar o sopro divino em sua própria vida, para que tudo o que está morto em você possa reviver para a glória de Deus.